Olá! Que tal a gente fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje? Em vez de ficar resolvendo o problema, vamos fazer um tour, uma verdadeira viagem pelos grandes territórios da matemática superior. Esquece um pouco prova, teste, pensa nisso como se fosse uma exploração, sabe? Um mapa para um mundo que é fascinante. Então prepara aí o mapa imaginário porque a nossa expedição está começando agora. Pois é, essa é uma ótima pergunta, né? Para muita gente, parece que a resposta é só uma lista enorme de tópicos com nomes complicados, polinômios, trigonometria, matrizes, cálculo. São nomes que, muitas vezes, parecem totalmente distantes da nossa realidade. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? É exatamente isso. A matemática superior não é só um monte de regra jogada. É, na verdade, um mapa super detalhado que a humanidade foi criando para conseguir navegar e entender o mundo à nossa volta. E nesse nosso tour de hoje, a gente vai visitar 4 grandes territórios desse mapa. Vamos nessa? Bom, e como toda grande jornada, a gente tem que começar pelo começo, pelo básico. Nosso primeiro território é o mundo dos números. Pensa assim, antes de construir qualquer prédio, a gente precisa entender os tijolos, o cimento. Na matemática, esses tijolos são os números. E aqui a gente tem basicamente o alfabeto de toda a matemática. Vai desde os números que a gente usa para contar as coisas no dia a dia, até aqueles números mais, digamos, diferentes, como o pi, que descreve um círculo perfeito. Entender bem esse sistema é o primeiríssimo passo para a gente conseguir falar a língua da matemática de verdade. E com esse alfabeto, a gente começa a montar as primeiras palavras, a gramática básica. E olha que curioso, é uma gramática que a gente usa todo santo dia. Razão e proporção ajudam a gente a acertar uma receita de bolo ou a entender a escala de um mapa. E porcentagem? Nossa, tá em todo lugar, no desconto da loja, na notícia da economia. São as ferramentas para a gente comparar as coisas e entender como elas se relacionam. Ok, agora que a gente já tem a base, vamos para o nosso próximo território. Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Bem-vindos à álgebra, que eu gosto de pensar que é a arte de resolver enigmas. Se os números são o nosso alfabeto, a álgebra é a caixa de ferramentas que a gente usa para construir frases e desvendar mistérios. E olha só que caixa de ferramentas poderosa. Cada item que está aqui é uma máquina para encontrar um valor desconhecido, aquele famoso x. Desde as equações mais simples do primeiro e segundo grau até as matrizes, que são tipo umas tabelas super organizadas de números capazes de resolver sistemas com dezenas de variáveis de uma vez só. É impressionante! Agora, se tem uma joia da coroa na álgebra, são as funções. As funções são o jeito que a matemática encontrou para descrever relações. A trajetória de uma bola que foi chutada é uma função quadrática. O jeito que um investimento cresce com o tempo, função exponencial. Elas basicamente traduzem os padrões do mundo real para a linguagem da matemática. Então, no fim das contas, a ideia é essa. A álgebra pega um problema que parece um emaranhado, uma bagunça, seja um cálculo de juros no banco ou um sistema super complexo, e coloca a ordem na casa. Ela transforma tudo numa estrutura lógica que a gente consegue resolver. É a organização do pensamento. Beleza, agora vamos sair um pouco do mundo mais abstrato da lógica e entrar num território que a gente pode literalmente ver e tocar. A geometria. É o ramo da matemática que descreve as formas, o espaço e as dimensões da realidade onde a gente vive. E tudo começa no papel, né? No plano, no 2D. A geometria plana dá pra gente as regras para entender as formas mais básicas que compõem o nosso mundo. É a base da arquitetura, do design, até da arte. E o mais legal é que as regras que governam os triângulos e os círculos, por exemplo, são as mesmas há milhares de anos. Isso aqui é um exemplo perfeito de como as ferramentas da matemática evoluem. A trigonometria começa com um caso bem específico, o triângulo-retângulo. Mas a matemática não para aí, claro. Ela vai lá e desenvolve ferramentas mais potentes, como a lei dos senos e a lei dos cossenos, que permitem resolver qualquer triângulo, não importa o formato dele. É uma evolução do específico para o universal. Mas convenhamos, a gente não vive num mundo plano, numa folha de papel, certo? Então é claro que a matemática também não se limita a isso. Chegou a hora de adicionar profundidade e entrar na terceira dimensão, que é o mundo que a gente habita. E aqui estão elas, as formas da geometria espacial. De uma simples caixa até um planeta inteiro, a matemática nos dá as fórmulas exatas para calcular a área ou volume de cada um desses objetos. É por causa da geometria que um engenheiro consegue projetar um motor ou que um astrônomo consegue calcular o tamanho de uma estrela. Chegamos agora ao nosso último território. E ele é, talvez, o mais dinâmico, o mais agitado de todos. A análise. É a matemática da mudança, dos dados e da previsão.
É aqui que a gente junta tudo que aprendeu para entender padrões, lidar com a incerteza e, quem sabe, tentar prever o futuro. Vamos pensar um pouco. Para a gente conseguir prever qualquer coisa, qual é sempre o primeiro passo? É encontrar um padrão. É exatamente isso que as sequências, como as progressões aritméticas e geométricas, fazem. Elas nos ensinam a enxergar a lógica que existe por trás de uma série de números. E uma vez que a gente entende os padrões, aí sim podemos começar a falar sobre chances, sobre possibilidades. E é um processo genial em 2 etapas. Primeiro, a análise combinatória ajuda a gente a mapear e contar de quantas maneiras diferentes uma coisa pode acontecer. E depois, a probabilidade entra em campo para dizer qual dessas maneiras tem mais chance de rolar. É a base de tudo, de jogos de azar a contratos de seguro. Hoje em dia, a gente vive mergulhado num mar de dados, né? É informação vindo de todo lado o tempo todo. A estatística é a nossa boia salva-vidas para a gente não se afogar nisso. Ela pega um monte de número, tabela, gráfico e resume tudo em informações claras, úteis, usando medidas como média, mediana e moda para dar uma ideia do que aqueles dados realmente significam. E agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais importante de todo esse nosso passeio. Esses territórios que a gente visitou, eles não são ilhas isoladas. A geometria analítica, por exemplo, é a prova viva disso. Ela usa a álgebra para descrever formas da geometria com equações. Uma reta vira uma equação simples. Um círculo vira uma equação de segundo grau. Na matemática, no fundo, está tudo conectado. E isso tudo acaba levando a gente a uma reflexão final, né? Se a matemática é essa linguagem que a gente usa para descrever o universo, desde a órbita de um planeta até como o mercado financeiro funciona, a grande questão não é o que ela já descreveu. A questão é, com essa linguagem tão poderosa em mãos, o que mais a gente ainda vai descobrir e descrever? O que vem pela frente? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita.